O salário do pecado é a morte. Muito bom dia, seja muito bem-vindo a mais um devocional desse canal. Para você que não me conhece, eu sou o Pastor Céu. Hoje eu quero falar sobre esse assunto com vocês. O nosso texto está em Romanos capítulo 6, versículo 23. Paulo vai dizer o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Todos nós que somos crentes somos tentados ao pecado diariamente, né? Cada pessoa tem uma área onde ela é tentada, né? Tem pessoas que são tentadas na área da fornicação, da imoralidade sexual, da pornografia, do vício da droga, do vício do álcool, da mentira, da cobiça, por dinheiro, ou por mulher, ou por homem, né? Então cada um de nós temos uma área onde nós somos tentados, onde o diabo sabe onde ele tem que tentar a pessoa, né? Então todos nós temos uma área onde nós somos tentados a praticarmos. Além disso, nós temos a nossa carne, a nossa natureza caída, pecaminosa, que habita ainda em nós, e todos os dias ela tenta voltar ao controle, todos os dias ela tenta nos levar à prática do pecado. Todos os dias ela tenta ser satisfeita por determinados meios, ela tenta nos levar à prática do pecado. Nossa própria natureza, nosso próprio coração corrupto quer se satisfazer do pecado. Só que eu quero lembrar para você um dos avisos, que eu encaro esse versículo como um aviso da palavra de Deus para nós. O apóstolo Paulo ele vai dizer que o salário do pecado é a morte. Muitas das vezes nós, achamos que nós podemos pecar. Algumas pessoas pensam desse jeito, que podem pecar e depois se arrependem dos seus pecados. Ah não, eu vou pecar aqui e depois eu me arrependo. Vou fazer isso aqui e depois eu peço perdão a Deus. Vou fazer aquilo outro e depois eu vou diante de Deus e peço perdão e Ele vai perdoar. Durante muitos anos, no início da minha fé, eu pensei também dessa maneira. Eu achava que eu poderia pecar e depois eu pediria perdão porque Deus, Ele me perdoaria. Eu quero dizer para você que pensa isso, que isso é um pensamento equivocado. Você não pode pensar desse jeito. Porque Deus ele não é trouxa, Deus ele não é idiota, Deus ele não é burro. Se não houver um arrependimento verdadeiro, você não alcança perdão, você não é perdoado, porque é perdoado aquele que abandona. Lembra lá da passagem de Provérbios? Aquele que encobre a transgressão nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Então, o que eu quero falar hoje nessa manhã com esse versículo aqui? Que nós não podemos brincar com o pecado, porque o fim dele é a morte. Todas as pessoas que insistem em permanecer na prática do pecado, mesmo sabendo que aquilo é errado, que aquilo a Bíblia condena, essas pessoas terão o seu salário. O apóstolo Paulo, em uma determinada passagem, ele vai dizer bem assim: de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, certamente ele colherá. E essa colheita que Paulo está falando se refere àquelas pessoas que plantam iniquidade, que plantam a maldade, elas serão retribuídas. E Paulo aqui nesse capítulo 6 de Romanos, ele vai dizer que o salário do pecado, aquelas pessoas que plantam a maldade, que vivem na prática do pecado, colherão a morte. Só que eu quero dizer para você que essa morte que Paulo está falando aqui não é a morte que se limita à morte física, que todo mundo um dia vai morrer, ninguém vai virar pedra. Todo mundo vai morrer. Eu um dia vou morrer, você que está me assistindo, daqui a 100 anos, 150 anos, já não vai estar mais nessa terra, vai ter morrido. E o apóstolo Paulo ele vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então ele não se refere apenas à morte física, mas ele está se referindo à morte eterna. Nós que lemos a Bíblia, nós que somos cristãos, sabemos que na Escritura existe a doutrina da vida eterna e também da morte eterna. Aqueles que morrerem eternamente sem Jesus estarão condenados para sempre no inferno. Estarão para sempre perdidos no inferno. Então nós devemos ponderar, sempre analisar e examinar a nossa vida a respeito do pecado. E à luz desse texto, eu quero levar você a essa reflexão: será que vale a pena viver na vida da prática do pecado e ser retribuído com a morte eterna, com a condenação eterna? Será que vale a pena viver uma vida dissoluta na imoralidade, na mentira, na pornografia, na imoralidade, no álcool, na droga, na prostituição, no adultério, nos roubos, nos furtos, assassinatos? Será que vale a pena viver uma vida dessa, de 60 anos, 80 anos, e receber o salário sendo condenado à morte eterna? Será que vale a pena? Eu acredito que não. Vale muito mais a pena renunciar a essas coisas, abandonar essas coisas
se arrepender e viver uma vida conforme a vontade de Deus, segundo a sua palavra, a semelhança de Cristo. Porque nós devemos tomar muito cuidado, porque o salário do pecado, o apóstolo Paulo diz, é a morte. Morte eterna. Aqueles que insistirem em viver nessa vida, na prática do pecado, receberão o seu salário, que será a morte. Tem gente que acha que não vai dar em nada. Eu vou fazer a minha vida, vou curtir, vou fazer o que eu quero e não vai acontecer nada porque estou vivendo a minha vida, eu faço o que eu quero, o corpo é meu, não é assim? Tem gente que pensa dessa maneira. Vou viver do jeito que eu quero, fazer o que eu quiser e tá tudo certo. Existe um salário que todas essas pessoas vão receber um dia. E o salário do pecado é a morte eterna. Serão condenadas ao inferno. Nunca mais terão oportunidade de sair. Nunca mais terão oportunidade de serem salvas. Nunca mais sairão daquele lugar. Estarão para sempre sofrendo em tormentos, conforme que a palavra nos mostra, o que a Bíblia nos mostra. Serão lançadas no lago de fogo e arderão com fogo e enxofre para toda a eternidade. Então eu quero, com esse vídeo, com esse devocional, levar você a pensar sobre isso. Será que vale a pena viver na prática do pecado? E quando eu digo pecado, não é aquela pessoa que vive na imoralidade apenas, pecando e por fora. Mas também pecado é mentira, é cobiça. Sabe, pecados pequenininhos que muitas das vezes a gente não quer abrir mão, a gente quer continuar com eles. A gente não quer largar. O ódio pelo irmão, a falta do perdão, isso é pecado também. E esses pecados também te levarão ao inferno se você não os abandonar, se você não os renunciar. Você precisa renunciar. Eu não sei como é que está o teu coração, não sei como é que está a tua vida, né? Mas eu quero convidar você que me assiste a fazer uma reflexão. Se examine nessa manhã comigo aí. Como é que está a tua vida? Como é que está o teu coração? Como é que estão as tuas atitudes? Como é que estão o teu comportamento dentro do Evangelho, na vida? Será que você tem acalentado no teu coração pecado? Tem praticado, ainda que não seja um pecado grande, mas pecados pequenos, você tem aí praticado, você precisa abandoná-los. Que eu quero te alertar nessa manhã, o salário dele, como diz a Bíblia, é a morte. Se você persistir nesse caminho, você será condenado ao inferno, você será lançado fora, você será lançado no lago de fogo. Então que nós devemos pensar muito bem sobre isso, que o salário do pecado é a morte, e a morte eterna, da qual não terá outra chance, da qual aqueles que foram condenados àquele lugar nunca mais, escute essa frase, nunca mais sairão dali. Tem uma frase que Leonard Ravenhill sempre falava quando ele pregava sobre o inferno. Não sei se você sabe quem é, mas era um grande pregador britânico. Ele dizia que as pessoas que estão no inferno, a única música que eles cantam é: passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Então que nós venhamos tomar muito cuidado com a nossa vida, como estamos conduzindo a nossa vida nessa terra, que venhamos tomar muito cuidado quanto a isso. Amém? Ore comigo nessa manhã. Soberano Deus, graças te damos pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Muito obrigado por mais um dia. Senhor, nós venhamos, Senhor, refletir sobre essa verdade, sobre a condenação eterna que a tua palavra diz que será dada àquelas pessoas que vivem ou que persistem em viver na prática do pecado. Senhor, que o teu Espírito sempre nos leve ao arrependimento, a convicção de pecado, que possamos abandonar, Senhor, todos os pecados que nós temos praticado, todos os pecados que nós temos insistido em ficar com eles, Senhor. Abre os nossos olhos ao Espírito Santo para que nós possamos enxergar os nossos pecados, os nossos erros, aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser abandonado, deixado, que constitui esse pecado na nossa vida. Senhor, te peço em nome de Jesus, pelo teu Espírito, nos ajuda, Senhor, para que nós não venhamos ser enganados e sermos condenados eternamente, Senhor, a estar no inferno por conta de pecados que nós insistimos em não querer abandonar. Senhor, nos dá graça, nos abençoa, nos guarda nesse dia, nos dá um dia abençoado, em nome de Jesus. Se você é novo por aqui, você não é inscrito nesse canal, já se inscreve, deixa o seu like aí, deixa um comentário aí embaixo sobre o que você está achando desse devocional, e que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.